Sejam bem-vindos ao Devocional Superando a Ansiedade. Aqui quem fala é Karina Chagas e é um prazer ter você aqui comigo. Dia 10. Por que se cobrar tanto? Ele, porém, concede-nos graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tiago 4:6. Como eu, talvez você conheça alguma pessoa severamente exigente consigo mesma. Pessoas assim têm grande dificuldade em se auto-perdoar. Sabemos que com tudo que tem acontecido no mundo, todas as mudanças que têm acontecido, nossos hábitos mudaram, nossas relações foram modificadas, e isso tem gerado uma enorme batalha na mente das pessoas. Minha irmã, buscando em Deus as diretrizes para vencer as batalhas do pensamento, quero ser um canal de Deus para a sua vida. Sendo assim, para superar as guerras que você tem enfrentado, a primeira decisão deve ser perdoar a si mesma e aos outros. Trate você e os outros como Jesus trataria. Esse é o filtro perfeito para ser justa. Que a nossa bondade e misericórdia aponte para Jesus. Devemos, incansavelmente, pedir ajuda a Deus até que possamos desenvolver e demonstrar a graça do seu amor. Tiago bem disse, mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus nos ouve e atende quando nos dirigimos a Ele. Porém, Ele aguarda o nosso primeiro passo. Então não perca tempo. Clame ao Senhor nesse momento. Os escritos de Tiago datam em quase 2000 anos. Naquela época, já se sentia a falta de misericórdia. Os ricos da sociedade tinham valor superior e subjugavam sem piedade os pobres, empregados e escravos. Faça a diferença em nossa época. Seja a resposta daqueles que clamam por piedade. Use do seu poder para abençoar os mais necessitados, pois é abençoando que somos completamente abençoadas. Minha irmã, a paz reinará no seu pensamento quando você parar de exigir de si mais do que você pode fazer. Viva a graça de Deus e compartilhe. Não foi você que escolheu o amor de Deus, lembre-se disso. Foi Ele quem nos amou primeiro e nos concedeu perdão eterno. Sendo assim, minha irmã, seja livre das amarras que prendem você e viva o perfeito amor de Deus. Hoje inicie um novo ciclo de restauração na sua vida. Você crê nisso? Você crê nessa palavra? Você não precisa se cobrar tanto. Se cobrar pelo que fez, se cobrar pelo que não fez. Existe uma graça de Deus sobre sua vida. Existe uma misericórdia de Deus sobre sua vida que deve ser estendida a outros também. Não se cobre tanto, não se cobre pelo que passou, não se cobre daquilo que você deixou de fazer. Não fique se cobrando. As cobranças aumentam o nível de ansiedade, as cobranças não fazem tão bem assim para a nossa vida como a sociedade prega por aí. É claro que às vezes a gente fica exigindo demais de nós mesmas, mas existe uma medida. E nós precisamos andar na nossa medida, nós precisamos andar naquilo que nós temos capacidade de fazer e suportar. Então pare de se cobrar e viva a graça de Deus. Sinta a graça de Deus. Caminhe sobre a graça de Deus. Caminhe sobre a misericórdia de Deus. Não fique se martirizando, se cobrando tanto, se cobrando de uma forma que tem prejudicado a sua vida, tem prejudicado seus relacionamentos, tem prejudicado sua vida com Deus. Não se cobre. Não se cobre a ponto de ficar paralisada. Porque às vezes a cobrança excessiva, ela faz isso, ela nos deixa paralisadas, porque todo aquele que se cobra muito, ele já estipulou na mente dele um padrão de perfeição. E toda vez que ele não atende o próprio padrão de perfeição, ele fica paralisado pelas questões, pelas situações. E ele vai desanimando. E ele vai perdendo a força, o ânimo, porque ele estipulou um padrão de perfeição que não existe. A verdade é essa. Então não se cobre tanto. Você vai precisar parar de ficar se cobrando para superar essa ansiedade da sua alma, do seu coração. Dê passos de acordo com a vontade de Deus. Ore ao Senhor perguntando qual é a direção dele para sua vida, qual é o caminho que ele tem para você. E ande nesse caminho, ande nessa direção. Eu sei que é difícil, parece tão fácil falando e na prática parece ser um gigante que se levanta, mas creia. Creio que o Senhor está contigo, te direcionando.
Ele te concedeu graça maior. Se aproprie dessa graça, viva debaixo dessa graça. E ande na sua medida, ande na sua condição. Pare de ficar se martirizando, se cobrando de uma forma descabida, excessiva, de uma forma que não faz bem. Eu, particularmente, acredito que existem níveis de cobrança, mas níveis de cobrança sadias, né? Por exemplo, você se cobrar para orar um pouco mais, a gente se cobrar para ler um pouco mais a Bíblia, a gente se cobrar para fazer um trabalho com um pouco mais de atenção, perfeição, né? A gente pode até se cobrar a nível de melhorar o nosso desempenho, mas nós não podemos nos cobrar a ponto de ficarmos ansiosas e paralisadas porque estipulamos um padrão de perfeição que talvez foi completamente desnecessário. Então pare de se cobrar. Ande na sua medida. Ande naquilo que Deus está te direcionando. Dê passos de acordo com a vontade de Deus. Ande com o Senhor. Obedeça ao Senhor. Clame ao Senhor. Busque ao Senhor. Queira viver os propósitos do Senhor. A vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita. E quando nós entendemos a vontade do Senhor, nós andamos na medida que Ele preparou para nós. Não se cobre, minha irmã. Não se cobre. Caminhe na direção do Espírito Santo. Caminhe no caminho do Senhor para sua vida. Viva a promessa, viva o propósito. Faça aquilo que vier na sua mão, mas aquilo que for edificar, óbvio. Aquilo que for te aproximar de Deus. Rejeite aí essas opressões, essas cobranças excessivas. Rejeite, repreenda e tome posse das verdades do Senhor sobre você. Tome posse da palavra do Senhor sobre você. Há uma graça sobre a sua vida. Caminhe nessa graça. Caminhe nessa medida. Seja forte, seja corajosa. Renuncie a essa ansiedade. Ore sobre isso. Se entregue ao Senhor. Decida viver uma vida com Jesus. Decida obedecer à voz do Mestre. Eu queria muito falar coisas diferentes para você, mas eu não consigo falar coisas além do que essas coisas. Eu não consigo falar outra coisa a não ser tenha uma vida de oração, tenha uma vida com Jesus, porque minha irmã, para vencer esse mundo, para romper esse mundo, nós precisamos ter uma vida com Jesus. Nós precisamos conhecer Jesus. Nós precisamos estar perto de Jesus, porque Ele é a fonte inesgotável. É Ele que sacia a nossa sede. É Ele que dá tudo o que nós precisamos. É Ele que provê na nossa casa, na nossa vida. Ele quer corrigir os nossos caminhos. Ele quer corrigir a nossa rota. Ele quer fazer parte do nosso dia a dia. Mas nós precisamos nos render a tudo aquilo que o Senhor deseja fazer em nossa vida. Então, se renda ao Senhor, o teu Salvador, o teu juiz, a tua fortaleza, o teu socorro bem presente. Se renda ao processo do Espírito Santo. Se renda à vontade de Deus, que é boa, agradável, é perfeita. Se renda a tudo que Jesus quer fazer na nossa vida, na sua vida. Se renda, minha irmã. Se renda. Não se cobre. Se renda. Ao invés de se cobrar, se renda ao Espírito Santo. Caminhe com Jesus. Decida, escolha Jesus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu dia. E eu te espero para o nosso 11º dia do devocional, Superando a Ansiedade.